Hoje eu queria falar a respeito de um assunto que muitas pessoas me mandam nas minhas redes sociais a respeito do medo que as pessoas sentem de ficar sozinhas. Eu sou o Dr. Yuri Oliveira, médico, psiquiatra e psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. As pessoas, quando vêm falar comigo a respeito disso, do medo de ficarem sozinhas, muitas vezes elas quase não se dão conta, de quanto isso afeta a vida delas. Muitas vezes a gente tem muita informação na internet, muita coisa a respeito que fala sobre transtorno borderline, outros tipos de transtorno de personalidade, enfim. Então, geralmente a pessoa chega já com esse receio de que possa ter algum tipo de transtorno de personalidade, ter esse receio de serem abandonadas ou o receio de ficar sozinha, de ter uma vida mais sozinha. De alguma forma, esse medo do abandono, esse medo da solidão, isso está presente em todo mundo em determinados graus. Para algumas pessoas isso é mais intenso, para outras pessoas isso não é tão relevante na vida. E também é importante a gente pensar que muitas vezes o fato ou o receio de ficar sozinho leva as pessoas a se submeterem a situações de vida muitas vezes muito complicadas, muito difíceis. Se submetem a relacionamentos muitas vezes tóxicos, muitas vezes com caráter violento, agressivo, como a gente diz, relacionamentos abusivos, justamente pelo receio de que ao se separarem ou se afastarem das pessoas, não tem como se sustentarem afetivamente sozinhas. É difícil a gente pensar ou generalizar isso de onde isso vem. Claro que isso a gente está falando de talvez questões muito iniciais da vida das pessoas. Existe um psicanalista inglês chamado Winnicott que falava da capacidade de estar só, de cada um. Essa capacidade, de alguma forma, ela é desenvolvida ao longo da nossa infância, da nossa primeira infância, enquanto a gente é bebê, por exemplo. Então, na relação com o cuidador, na relação com a mãe, é que essa capacidade pode ser desenvolvida ou não. Ou seja, nesse momento em que a criança, muito inicial da criança, que a criança se sente bem acolhida, vamos dizer assim, bem cuidada, essas marcas ficam bem fixadas no psiquismo desse bebê, é muito provável que ao longo da vida essa capacidade de ficar sozinho, essa possibilidade de ficar sozinho ao longo da vida, isso seja desenvolvida de forma mais completa. Claro que eu estou de alguma forma simplificando as questões aqui. Cada ser humano é composto por uma complexidade de situações ao longo da vida e que cada um precisa de alguma forma se debruçar sobre as suas situações de vida, se debruçar sobre os seus sentimentos para conseguir realmente entender de onde que vem esse receio tão grande da pessoa em ficar sozinha e que muitas vezes fazem com que se submeta a situações muito difíceis ao longo da vida. Por isso, a psicoterapia, um processo de autoconhecimento, um processo de análise é muito importante caso você se sinta dessa forma, como se de alguma forma tivesse muita dificuldade de se sentir sozinho. Você acha que esse conteúdo é interessante para você? Curta, compartilhe, comente, deixe o seu comentário, isso é muito importante e até a próxima.